Olá, minhas amigas, olá, meus amigos, que bom nos encontrarmos de novo aqui. Mesmo que de modo virtual, é tão gostoso, né? Fico muito contente. Hoje nós vamos lembrar algumas passagens da vida do nosso querido Chico Xavier, através do livro Lindos Casos de Chico Xavier, do Ramiro Gama. Então, escolhemos aqui alguns trechos do livro, algumas histórias, são muitas, é uma delícia o livro. Recomendo a leitura. Vamos lá então? Alguns companheiros conversavam furiosamente sobre um político em Pedro Leopoldo. Puxa, que tempo distante, não é mesmo? Ninguém mais faz isso hoje em dia. A coisa deveria ser assim, deveria ser assado. A pessoa foi chamar de tudo quanto é nome, o tal do político que estavam achincalhando. Aí perguntaram para o Chico o que ele achava. E ele ia falar. Quando Emmanuel apareceu para ele e disse: Fique calado, você não tem nada com isso. O Chico ficou vermelho de vergonha, não conseguiu nem abrir a boca, né? E depois ele viu que por ele ter ficado calado naquela discussão, a sombra da maledicência, da fofoca, da intriga, do mexerico, não prejudicou nem a sua alma, nem o seu corpo. Falar mal dos outros faz mal, em primeiro lugar, para nós. Ah, mas o que eu estou falando é verdade. Tá. Uma coisa é analisar uma determinada questão com serenidade, mesmo não concordando com ela, mas conversando com equilíbrio, com respeito para com aqueles que pensam de modo diferente. Isso, por exemplo, é o que faz o bom jornalista, o bom professor, o bom estudioso, a boa jornalista, a boa professora, a boa estudiosa. Outra coisa é ficar falando mal, é ficar praguejando, bater boca, ficar brigando nas redes sociais, entrar em discussões que não vão levar a nada de bom. E quantos de nós ouvimos esses avisos dos nossos anjos da guarda e não obedecemos, né? Eles falam: não fala nada, não entra nessa discussão, a gente vai lá e entra. É uma bela lição. Certa vez pediram ao Chico ajuda para um velho mendigo cego que havia acabado de se acidentar. Mal guiado por um companheiro alcoolizado, ele caiu de um viaduto, estava muito machucado e sozinho. O Chico alugou um casebre, uma choupana, um pedacinho de teto para esse velhinho se recuperar. Um médico fez o atendimento de graça e disse que o acidentado precisava de um enfermeiro dia e noite. Chico então passou a cuidar dele de noite, mas de dia ele tinha de ir trabalhar. Então Chico pediu a um jornal local que publicasse um pedido para alguém que pudesse prestar socorro ao pobre cego durante o dia. 6 dias se passaram sem que ninguém aparecesse. Até que duas meretrizes, as chamadas mulheres da vida, muito conhecidas na cidade, se apresentaram para ajudar. Chico ficou muito feliz. As tratou como irmãs queridas que eram, e assim, todas as noites, antes delas saírem, elas oravam com Chico aos pés do enfermo. Passou-se um mês, o velhinho estava recuperado e os quatro fizeram uma última prece, agradecendo a Jesus por tantas bênçãos e boa vontade. Então uma delas disse: Chico, a prece modificou as nossas vidas. Nós decidimos nos mudar para Belo Horizonte, começar uma vida nova lá. E isso aconteceu. Chico teve notícias delas. Uma se empregou numa tinturaria, desencarnando alguns anos depois, e a outra ainda viveu muito tempo, se tornou enfermeira, uma enfermeira muito respeitada e teve uma vida muito feliz. Vamos para outra situação vivida pelo nosso querido Chico. Um espírita paulista foi a Pedro Leopoldo e encheu Chico de elogios, comparando aos anjos e aos apóstolos. E Chico respondeu: Eu sou um verdadeiro sapo que traz às costas uma vela acesa.
beneficia-se com a claridade, mas para a possuir, tem de constantemente sofrer com a cera derretida que lhe cai sobre a pele, queimando-a, como a lhe recordar de que é preciso andar com cuidado e sem vaidade, se quiser chegar ao fim da jornada. E muitas vezes a gente sabe que o Chico se comparou a um burrinho, né, que faz o transporte de carga que não lhe pertence, a um carteiro que apenas entrega as mensagens, a um sapo, até a um verme. Aliás, depois ele mudou para subverme, porque o Emmanuel disse que para sermos dedicados e firmes como um verme, precisaremos ainda evoluir. É isso aí, o Emmanuel, ó, ele ficava ali em cima, firme, como um pai, uma mãe ali firme. Um simpatizante do Espiritismo foi de Santos até Pedro Leopoldo para conhecer o Chico. Chegando lá, o médium estava viajando a trabalho. O homem esperou e, não podendo ficar mais dias afastado de casa, voltou aborrecido. Perdi a fé na mediunidade. Viajei, gastei tempo e dinheiro, o Chico não apareceu. Aposto como ele se esconde para sustentar essa fraude que ele é. Alertado por um companheiro quanto a esse caso, Chico perguntou ao Emmanuel como ele deveria agir. E o Emmanuel disse: deixa esse caso para trás. Se a fé nesse homem for erguida sobre você, é melhor que ele a perca desde já, porque nós todos somos criaturas falíveis, quer dizer, nós todos erramos. A fé para ele e para nós deve ser construída em Jesus, porque somente confiando em Jesus e imitando-lhe os exemplos é que poderemos seguir para Deus. Esse é um alerta para nós todos. A gente pode gostar de uma casa espírita, frequentá-la, trabalhar lá, se dar bem com o grupo que coordena a casa, se sentir super bem lá, gostar dos palestrantes, dos médiuns, mas a nossa fé, ela não pode estar baseada em pessoas ou numa casa, ela tem que estar baseada em Deus, em Jesus, no Espiritismo, né? Alguns membros da Juventude Espírita de Belo Horizonte certa vez visitaram o Chico. E uma jovem falou dos problemas que o grupo enfrentava para encontrar colaboradores verdadeiros e firmes. E Chico disse, inspirado por Emmanuel: há a cruz de ouro e a cruz de palha, simbolizando as nossas tarefas. A de ouro, mais procurada, pertence aos que querem brilhar, ver os seus nomes nos jornais, citados, elogiados, querem simpatia e bom conceito. Se tomam parte em alguma instituição, desejam nela os lugares de mando e evidência. Querem cargos e não encargos. A cruz de palha, menos procurada, pertence aos que trabalham como abelhas, escondidas e em silêncio. Lutam e caminham com humildade, com a certeza de que por muito que façam, mais poderiam fazer. Não se ensoberbecem dos triunfos, antes se estimulam e se defendem com oração e vigilância, sentindo a responsabilidade que assumiram como chamados por Jesus a tarefa diferente. Todo trabalho é precioso, né? Todo trabalho é precioso e é tão bom a gente poder ajudar, ficamos tão contentes, né? Dá uma sensação tão boa. Outro caso. Joaquim Timbira era um dos espíritos bondosos que orientavam as reuniões de desobsessão dos irmãos Xavier, José e Chico, em Pedro Leopoldo. Certa vez apareceu no centro uma jovem perseguida por muitos espíritos que se manifestavam através dela. José Xavier, irmão do Chico, a todos doutrinava com amor e paciência. Numa das reuniões, Joaquim Timbira usa as cordas vocais do Chico e diz: José, meu filho, convém ensinar o bom caminho aos irmãos sofredores, entretanto, é preciso doutrinar igualmente a médium. É necessário que a mocinha estude, compenetrando-se dos seus deveres.
José Xavier perguntou se os espíritos infelizes não precisavam ser atendidos primeiro. E o Joaquim Timbira respondeu: José, toda caridade feita com boa intenção é louvável diante do céu. Mas o que será melhor, curar as feridas ou espantar as moscas? Então, se nós não nos modificarmos, não iremos parar de atrair espíritos infelizes. É preciso ter perseverança na nossa, cada um cuida da sua, né, da nossa transformação moral, para nos ajudar e ajudar todos os espíritos que entram em contato conosco ou entrarem em contato conosco, sejam desencarnados ou encarnados. Um outro caso. Chico enfrentou e venceu imensas dificuldades, inimigos externos e internos dentro dele mesmo, como a tristeza, o desânimo que algumas vezes o abalaram. Ainda moço, ainda em Pedro Leopoldo, antes de se mudar para Uberaba, Chico começou a se sentir tristonho, doente. E Emmanuel tentou animá-lo, dizendo que a tristeza era o cupim do coração e trazia moléstias graves. Olha isso, hein? A tristeza é o cupim do coração. Então vamos lá, confiança e alegria, né? E aí Emmanuel disse, muitas doenças têm como causa um movimento explosivo de cólera, um aborrecimento, um atrito, um ato de revolta, um desejo insatisfeito. São os rins que se tocam, é o coração que recebe em cheio a punhalada de um ódio, é o fígado que todo se ingurgita com a angústia de um orgulho ofendido, são os pulmões que se tornam enfraquecidos por falta do oxigênio do nosso otimismo, da nossa confiança em nós mesmos e em Deus. E na manhã seguinte, Emmanuel orientou Chico a fazer 4 coisas. Primeiro, orar mesmo com o rádio do vizinho alto. Segundo, tomar vagarosamente o café da manhã, a fim de sentir o caminho que cada alimento fez até chegar à sua mesa. O plantio, a colheita, a preparação, o transporte, quanto trabalho da natureza e dos homens havia para aquele pãozinho estar ali, aquele leite, aquele café, aquele suco de laranja, né? Terceiro, no caminho do trabalho, Emmanuel foi mostrando a beleza e a utilidade de todas as coisas, até da poeira, que é um mata-borrão dos charcos. E por fim, Emmanuel disse a Chico, no seu caminho, que ele deveria atender a todos os pedidos e a todos os cumprimentos. Mas por quê? Porque ali está o remédio. Porque um vá com Deus, um Deus lhe pague, saindo dos corações dos beneficiados, são sentimentos de paz que chegam à nossa alma como remédios curadores. Então, portanto, a oração, o reconhecimento de todas as coisas boas que Deus nos dá, o carinho daqueles a quem ajudamos e o bom ânimo são a cura para a nossa alma e para o nosso corpo. Grande lição. Em outra ocasião, Chico caminhava para o trabalho pensando sobre as exigências dos trabalhos mediúnicos. Os problemas eram muitos, ele não se sentia capaz de dar conta. E quando ele curvou a cabeça desanimado, apareceu Emmanuel e apontou para uma cena que acontecia a pequena distância. Era um lavrador manejando a enxada. Emmanuel disse: reparou? Guiada pelo cultivador, a enxada apenas procura servir. Não pergunta se o terreno é seco ou pantanoso, se vai tocar o lodo ou ferir-se entre as pedras. Não indaga se vai cooperar em sementeira de flores, batatas, milho ou feijão. Obedece ao lavrador e ajuda sempre. Nós somos a enxada nas mãos de Deus, o divino semeador. Aprendamos a seguir sem indagar. Olha que grande ensinamento, né? Vamos ser as enxadas nas mãos de Deus. Alguém pede uma oração, então não vamos julgar, façamos a oração. Um trabalho precisa ser feito,
Não vamos dizer que é muita coisa e desanimar. Vamos fazer a nossa parte um dia de cada vez e todos os dias, seguindo em frente. O espírito de Neio Lúcio enviou uma mensagem para os doentes através do Chico. Ele disse assim: a enfermidade ligeira é aviso, a queda violenta das forças é a advertência. A doença prolongada é sempre renovação de caminho para o bem. A moléstia incurável do corpo é reajustamento da alma eterna. Todos os padecimentos da carne se convertem com o tempo em claridade interior, quando o enfermo sabe manter a paciência, aceitando o trabalho regenerativo por bênção da infinita bondade. A dor, em todas as ocasiões dentro de nós, faz o serviço da perfeição que ainda não sabemos realizar. Então, a dor tem muito a nos ensinar, e se nós soubermos ouvi-la, nós vamos tirar lições preciosas e melhorar os nossos pensamentos, as nossas palavras e as nossas atitudes. Num domingo em que estava de plantão no trabalho, Chico levantou cedo e foi a pé para o escritório. Ao passar às 7 da manhã na frente de um bar, se admirou ao ver um grupo de rapazes tão cedo jogando bilhar, jogando sinuca. Na hora do almoço, os mesmos rapazes continuavam jogando. De tarde, às 17 horas, quando Chico veio jantar, viu os mesmos rapazes lá. Finalmente, ao encerrar a sua tarefa às 22 horas, viu o mesmo grupo de rapazes na mesma tarefa, jogando bilhar, jogando sinuca. E ele pensou: tenho tanto trabalho, não me sobra tempo para perdê-lo. No entanto, esses rapazes atravessaram o dia inteiro num passatempo inútil. Na mesma hora, ouviu Emmanuel dizer: o bilhar. Emmanuel não descansava, né? O bilhar também é uma criação de Deus. Detém os espíritos para que eles não sigam o caminho das trevas. Enquanto esses jovens se divertem, não mentalizam crimes, não aumentam as próprias faltas, nem dão acesso aos pensamentos tenebrosos dos espíritos cristalizados na delinquência. Aprendamos desse modo a respeitar a bondade de Deus. Que ensinamento, né? Não podemos criticar mesmo. A gente não sabe é de nada, Deus é que sabe. Se a gente tivesse a mediunidade do Chico, a gente veria toda hora nossos benfeitores espirituais puxando a nossa orelha também, né? A gente pode não ver, não ouvir, mas nós temos intuição. Todos nós temos a mediunidade intuitiva, todos nós ouvimos aquela vozinha lá no fundo da nossa alma, no fundo da nossa consciência, e nossos benfeitores nos orientam muito através da intuição. Vamos ouvi-la. Para terminar esse caso, Chico contou aos seus amigos durante uma oração em frente a um riacho em Pedro Leopoldo. É uma história dentro de outra história, vocês vão ver. Em certa localidade do interior de Minas Gerais vivia um ateu incorrigível. Ele era casado com uma linda mulher, tinha um filho lindo de 12 anos, que era o seu tesouro. O ateu não perdia a oportunidade de zombar da fé alheia e mesmo a mulher chamando a sua atenção, ele seguia multiplicando o seu ouro, zombando de Deus e adorando seu filho único. Quando menos esperava, a morte levou seu filho e mais tarde também a esposa. Foi um choque. 2 anos se passaram. O ateu, agora pobre, doente, solitário, a conselho de alguns amigos foi bater nas portas de um centro espírita. Seu coração, trabalhado pela dor, perdera o orgulho e a vaidade. Quando já estava aceitando as verdades da vida eterna, o filho se manifestou através de um médium e disse: meu pai, como me sinto feliz em vê-lo aqui, como demorou a encontrar a bela estrada, graças a Deus que veio. Mas foi preciso que eu e minha mãe pedíssemos muito em seu favor para que o Pai do Céu nos atendesse. Eu vou te contar uma história que um dos nossos mentores contou sobre o nosso caso.
Numa aldeia da Índia, agora é o filho que está se comunicando através de uma médium falando com o pai, né? Contando para ele essa história. Numa aldeia da Índia vivia um fazendeiro rico que se especializara na criação de vacas reprodutoras. Era um homem bom e prestativo e queria ajudar a todos. Assim, decidiu dividir um tanto dos seus recursos com seus vizinhos de outra aldeia, do outro lado de um rio. Mandou selecionar alguns bois, uma vaca e um bezerro e mandou para a aldeia vizinha. Na passagem pelo rio, os bois passaram, mas a vaca e o bezerro não. Tudo foi tentado sem proveito. Então alguém aconselhou: amarrem o bezerro e atravessem com ele o rio, que a vaca irá atrás. De fato, a vaca, vendo o bezerro amarrado, berrando, pedindo socorro, atravessando o rio, foi atrás dele. Aí está, pai, a lição preciosa. Foi preciso que eu fosse amarrado pela enfermidade, jogado no rio da morte, para que o Senhor atravessasse o rio do preconceito e viesse até mim e sentisse, como está sentindo agora, a vida verdadeira e desse modo iniciasse o resgate de suas faltas. Louvado seja Deus. Bonita, né? E assim terminamos essa pequena, humilde, ligeira lembrança desse médium inesquecível, a quem nós devemos muito, a quem nós agradecemos do fundo do nosso coração por tanto trabalho, por tantos exemplos, por tanto amor e por tantos livros que nos abençoam dia a dia. Quando os lemos, né? Porque livro fechado não abençoa ninguém. Livro que a gente não lê não resulta em nada. O livro, para dar frutos e luzes, ele precisa ser lido, meditado, sentido e praticado, que é a parte mais difícil. E nós agradecemos muito ao Chico, muito mesmo. Vamos em frente, minhas amigas, meus amigos, com confiança e alegria.